Recentemente, a China emitiu uma nota de que estava proibindo o uso e as transações com bitcoins e outras criptomoedas no país, e no dia de hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, numa quarta-feira, o Robert Kiyosaki deu uma declaração no seu Twitter, nas suas redes sociais, mandando todo mundo vender os seus bitcoins enquanto ainda é tempo, porque ele tem uma teoria de que os Estados Unidos vão seguir essa decisão da China e também vão proibir o uso e as transações com criptomoedas. O Robert Kiyosaki, caso você não conheça, ele é um dos caras mais influentes dentro desse mundo das finanças, da educação financeira, no mercado financeiro de uma forma geral, porque ele escreveu um dos livros que é mais recomendados dentro desse mundo, O Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive, é um dos livros que tá aqui no meu cenário, empilhados aqui atrás. Esse livro daqui, inclusive, ele serve como um livro de base, um livro de referência para praticamente todo mundo que tá querendo começar a cuidar um pouquinho melhor do seu dinheiro, querendo começar a investir. Você tem um primo, um tio, um parente, por exemplo, que te pergunta como que faz para começar a investir, você normalmente indica O Pai Rico, Pai Pobre. Eu diria que 90% das pessoas que já investem indicariam esse livro aqui como o primeiro livro para uma pessoa que está querendo começar. É um livro aqui excepcional para iniciantes, que traz conceitos muito importantes para o longo prazo, para os seus investimentos de fato. No livro, Robert Kiyosaki conta uma narrativa da infância dele, que ele diz que ele teve dois pais, um pai que era pobre e um pai que era rico. E essa classificação aqui, ela não diz respeito a valores monetários, não é riqueza de fato, é uma riqueza de mentalidade. O pai pobre seria aquele pai que tem ali, às vezes, muitas graduações em faculdade, que ganha bem, mas é aquele cara que não tem uma boa relação com o dinheiro, que não gosta do dinheiro, que não empreende, que não investe, ele tá ali só focado naquele mundinho tradicional. Já o pai rico é um cara completamente fora da curva, um cara que não tem escola, não tem ali graduação, né, no exemplo que o Robert Kiyosaki traz, mas mesmo assim é um cara que empreendeu, que construiu uma empresa de sucesso, que investe pensando a longo prazo e que obteve o seu sucesso. A terminologia pai rico e pai pobre aqui que o Kiyosaki utiliza não é referente a valores monetários. Os dois pais aqui, tanto o pobre quanto o rico, eles ganham relativamente bem. A diferença está na educação financeira. O pai pobre, ele não é financeiramente educado, o pai rico é financeiramente educado. Então é um livro aqui excepcional para todo mundo que está começando. O Robert Kiyosaki realmente mandou muito bem quando ele escreveu esse livro. Mas quando a gente entra especificamente no assunto desse vídeo aqui, para tratar de criptomoedas, de Bitcoin, de previsões para o mercado, aí o Kiyosaki, na minha visão, tá mandando bem mal. Mas vamos ter calma aqui, vem comigo que eu vou te explicar de forma bem detalhada aqui e de forma cronológica, obviamente, tudo que tá acontecendo aí com o Robert Kiyosaki. A gente vai precisar retroceder alguns meses aqui para entender a história e entender o que é que tá passando na cabeça do cara. Eu queria já te pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal aqui embaixo no botão vermelho, porque não vai te custar nada, você vai me ajudar demais e ainda vai passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Mas vamos lá, vamos voltar alguns meses aqui na história pra gente entender todo o racional do Kiyosaki. Como que ele chegou nessa teoria de que os Estados Unidos vão proibir o Bitcoin e é melhor você vender enquanto ainda é tempo. Já tem alguns meses que o Kiyosaki tá fazendo várias declarações mandando as pessoas comprarem Bitcoin. Exatamente o contrário do que ele tá falando agora, do que ele falou hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo. Tenha calma que eu vou chegar lá, você vai entender como que ele fez essa transição, como que ele saiu de um posicionamento para outro aqui diametralmente oposto. Mas ele vem fazendo essas recomendações há um bom tempo já tem alguns meses, mandando todo mundo comprar Bitcoin antes que a gente tenha um crash histórico. Ele tá prevendo aqui que a gente vai ter uma grande crise financeira. Nas próprias palavras do Kiyosaki, inclusive, ele diz que a gente tá se aproximando do maior crash da história e ele sugere o investimento em criptomoedas para se proteger desse crash. Mais recentemente, há alguns dias só, ele publicou lá no seu Twitter: governo dos Estados Unidos sem dinheiro. Quebra iminente. Os democratas culpam os republicanos pelo problema. A Evergrande, maior incorporadora imobiliária da China, com 800 projetos em 200 cidades, sem dinheiro. Entendeu a mensagem? Compre ouro, prata, Bitcoin e Ethereum antes do maior crash da história. Tome cuidado. Enfim, de forma bem genérica aqui, ele tá há alguns meses mandando as pessoas se prepararem para um grande crash, para uma grande crise, mandando as pessoas comprarem ouro, prata e outras criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. Essa declaração foi só a mais recente que o Kiyosaki deu, mas ele já tá há alguns meses alertando para seus quase 2 milhões de seguidores que ele realmente acredita que uma grande crise tá chegando. O Kiyosaki, inclusive, ele tá sendo apelidado aí pela internet como o profeta do apocalipse, porque já tem alguns meses, desde o início do ano, para ser mais preciso, que ele está ferrenhamente avisando todo mundo sobre uma grande crise que tá por vir. E quando eu digo ferrenhamente, é porque isso daqui tem se tornado cada vez mais frequente. Desde o início do ano, eu diria que ele não passou nenhuma semana sem tweetar alguma coisa a respeito, sobre uma grande crise ou mandando as pessoas comprarem Bitcoin. Mas se a gente for analisar um pouquinho melhor o passado do Kiyosaki e as suas tendências de comportamento, seus hábitos de comportamento, ele já vem alertando sobre crises desde o ano 2000.
desde que a década começou, esse cara tá sempre prevendo uma grande queda no mercado. E não me entenda mal, eu gosto bastante do Kiyosaki, eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre é um livro fenomenal, um livro aqui que eu continuo recomendando, inclusive, para todo mundo que quer começar a investir. No livro, ele tira nota 10, ele acertou muito. Agora, nessas previsões que ele tá fazendo, aí eu sou obrigado a discordar um pouquinho do Kiyosaki, eu acho que ele tá indo um pouquinho além da conta. Ele tem uma certa credibilidade nesse mundo aí que talvez seja impossível das previsões de crises, das pessoas que tentam prever quando as crises vão chegar, porque ele teve uma certa assertividade lá em 2008, conseguiu tirar uma boa graninha no mercado de 2008, prevendo, entre muitas aspas, aquela crise. Mas tirando esse ano de 2008, desde que a década começou, ele não passou praticamente nenhum ano sem prever alguma grande queda e nada acontecendo. Todo ano praticamente ele soltava alguma declaração que uma grande crise estava vindo e a grande crise não vinha. Pra ser honesto, inclusive, a realidade era a exata oposta. Sempre que o Kiyosaki falava alguma coisa, a partir de 2011 mais ou menos, o mercado se comportava da forma inversa que ele tentava prever. Eu tô colocando aqui na tela um gráfico que mostra o comportamento desde 2011 do S&P 500, o índice padrão de mercado lá dos Estados Unidos, que é composto pelas 500 maiores empresas do país, mostra pra gente basicamente a performance média do mercado americano, e a gente vê aqui que sempre que o autor, o Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, dizia que teria uma grande queda nos próximos meses, tem aí a ilustração dos seus tweets, o índice do S&P 500 acabava subindo, às vezes de uma forma bem surpreendente. Ele tweetava que uma crise viria, ao invés da crise vir, o mercado reagia positivamente, o mercado subia. E isso daqui se repetiu várias vezes desde 2011. Mas enfim, isso daqui não foi um impeditivo para o Robert Kiyosaki. Mesmo prevendo uma grande crise praticamente todo ano, ele continua prevendo até os dias de hoje. Ele tá dizendo aí que a gente vai ter o maior crash da história. Tanto é que ele tá há meses tweetando sobre isso daí e alertando todo mundo sobre a compra de criptomoedas, de ouro, de prata, porque o apocalipse vai vir e vai ser a maior crise financeira que o mundo já viu. Só que tem um porém, e é aqui que vai entrar a mudança de discurso na história. O Robert Kiyosaki, no dia de hoje, ele soltou uma declaração oposta à que ele estava soltando nos meses anteriores, quando a gente fala de criptomoedas. Até a semana passada, ele estava ali praticamente todo dia falando que Bitcoin, ouro, prata eram os investimentos preferidos dele e mandando todo mundo ter cuidado, que era para comprar criptomoeda, ouro e prata, porque a grande crise viria. No dia de hoje, ele deu uma declaração mandando todo mundo vender os seus bitcoins. E isso daqui foi motivado pela decisão da China de proibir o uso e as transações da criptomoeda lá no país. Ele acredita que os Estados Unidos vai seguir essa tendência e também vai proibir os bitcoins. Ele falou o seguinte na sua declaração: Estados Unidos seguirá a China e tornará Bitcoin ilegal. Caso os Estados Unidos venham a copiar a China, a liberdade do país estará ameaçada. Ele inclusive foi mais ousado nessa declaração de hoje porque ele finalmente atribuiu uma data para essa grande crise que ele tá prevendo há bastante tempo. E essa data é agora, no mês de outubro. Ele postou lá no Twitter o seguinte: queda gigante do mercado vindo em outubro. Por quê? Tesouraria e Fed estão sem títulos. O Fed aqui é o Banco Central americano. Ouro, prata e Bitcoin também podem cair. Melhor vender agora para pegar as barganhas depois da queda. Eu não vou vender prata, ouro ou Bitcoin ainda, porque eu tenho bastante dinheiro para a venda após o choque da queda. Mas ações são perigosas. Cuidado. Então, pro Kiyosaki, de forma resumida aqui, o grande crash, a maior crise financeira que o mundo já viu, vai acontecer agora no mês de outubro e vai tudo cair. As ações vão cair, os títulos ali de renda fixa vão cair, ouro, prata, Bitcoin, criptomoedas, vai tudo despencar, segundo Kiyosaki. Na visão dele, é bem provável que os Estados Unidos sigam essa decisão da China e que de fato proíbam o Bitcoin lá no país, o uso das criptomoedas no país. Ele inclusive acha que os Estados Unidos vão criar uma moeda própria, assim como a China tá fazendo, o que não é segredo pra ninguém. O próprio Fed já deu uma declaração de que vai lançar aí a Fedcoin, uma criptomoeda estatal dos Estados Unidos, então nesse ponto ele tá certo, mas ele acha que isso daqui é uma grande ameaça para a liberdade das pessoas e que pode ser o início da instauração de um regime comunista nos Estados Unidos. Eu não tô brincando, isso daqui realmente saiu da boca dele. Enfim, a história, o enredo é basicamente esse. Como eu acho que já deu pra perceber aqui no tom da minha voz, não é um tom de deboche, obviamente, eu respeito bastante o Kiyosaki, respeito bastante a obra que ele construiu, mas eu acho que isso daqui é muita viagem, uma bela fanfic aqui que o Kiyosaki tá fazendo. É muito fácil você acertar uma grande crise, prever uma grande crise, quando você tá prevendo uma grande crise todo ano, desde os anos 2000. Se eu começar a prever uma grande crise todo ano, na hora que essa grande crise chegar, eu vou acertar.
é basicamente um relógio quebrado, né? Até mesmo um relógio quebrado acerta o horário 2 vezes ao dia. Então, na minha visão pessoal, eu não atribuo muita credibilidade a essa história, a esse enredo que o Kiyosaki tá contando. Eu não tenho essa mesma visão de que uma grande crise está por vir, e mesmo que uma grande crise esteja por vir, eu não acho que ninguém tenha a capacidade de prever isso daqui com consistência. É a história do relógio quebrado. Se você chuta que vai vir uma grande crise todo ano, na hora que a grande crise vier, você vai poder bradar pra todo mundo que você tava certo. Mas é óbvio que você tava certo, você previu várias vezes, né? É que nem aquela história do vidente. Tem muitos videntes que ficaram famosos aí na história da humanidade, fazendo várias previsões. Faziam 200 previsões, acertavam 3. Óbvio, fizeram 200. Não era nenhum poder de vidência que esses caras tinham. Eles só previam demais. É pura estatística aqui. O segredo para você acertar uma previsão, seja para o mercado financeiro, de queda, de alta ou para qualquer outra área da vida, é simplesmente você fazer várias previsões. Então essa daqui que é a minha visão para essas declarações recentes do Kiyosaki. É a mesma visão para o que ele falava antes, mandando todo mundo comprar Bitcoin, e para agora com ele mandando vender Bitcoin. E mesmo que ele esteja certo nessa previsão, né, vamos supor que o Kiyosaki tá certo, que por algum acaso do destino ou uma habilidade sobrenatural dele, ele realmente acerta e a gente tem uma grande crise agora em outubro, a maior crise da história, e tudo despenca. A bolsa vai cair, o Bitcoin vai cair, o ouro vai cair, a prata vai cair, nada vai subir, vai tudo cair. Mesmo que ele esteja certo, em alguma hora a humanidade vai superar essa crise, como nós superamos todas as outras que já passaram. O cara que investiu lá em 2008, por exemplo, hoje em dia ele tá positivo no mercado. Porque o longo prazo compensa aqueles que têm paciência, aqueles que têm autocontrole, que têm estabilidade emocional para aguentar os períodos de oscilação. Quando você é um investidor de longo prazo, você não se importa muito com essas oscilações de curto prazo e não fica tentando prever as crises, porque não é isso que verdadeiramente importa. Então, mesmo que o Kiyosaki esteja certo que a grande crise de fato aconteça, eu ainda não acho que isso daqui é muito relevante, que vale a pena para você ficar tentando prever quando que a crise vai acontecer, tentar vender tudo antes de cair, ou vender para poder recomprar mais barato quando cair, que é a instrução que ele dá aqui pro Bitcoin, né? Ele acredita que o Bitcoin vai cair em outubro, então recomenda as pessoas para venderem agora para poder recomprar mais barato depois. Isso daqui, na minha visão, não faz sentido. Tem uma frase, inclusive, do Peter Lynch, que ele diz o seguinte: mais dinheiro foi perdido pelos investidores tentando evitar as crises, tentando prever as crises, do que nas crises de fato. Então isso daqui é algo que pode te colocar para raciocinar, pode te colocar para refletir. Uma frase do Peter Lynch, um dos maiores investidores da história. E quanto ao banimento do Bitcoin lá nos Estados Unidos, o possível banimento, né, que é uma teoria do Kiyosaki aqui, a gente não tem informação nenhuma sobre isso ainda, não é como se fosse a primeira vez que a China tenta banir o Bitcoin. A gente já teve movimentos parecidos do governo chinês várias vezes desde que a década começou, né, desde que o Bitcoin foi criado lá em 2009. Lá em 2013, por exemplo, a China passou um decreto que restringia o uso do Bitcoin para bancos apenas. Em 2014, os bancos chineses eles congelaram as contas das corretoras de criptomoedas. Em 2017 foi a própria China, o próprio governo chinês que fez esse congelamento das contas em corretoras. E inclusive teve um episódio no mesmo ano que o governo chinês fechou as exchanges lá no país, as corretoras dentro do país. Agora em 2021 a gente já teve alguns episódios. Lá pro início do ano, em maio mais ou menos, a China baniu as instituições financeiras de criptomoedas. No final do mês teve toda aquela confusão para tentar expulsar os mineradores do país. E agora em setembro tá saindo essa notícia de que a China vai banir a negociação de criptomoedas. Então ao longo da década, desde 2009, a China já tentou banir ou restringir o uso do Bitcoin dezenas de vezes. E isso não significa que as pessoas vão magicamente obedecer o governo e parar de usar as criptomoedas. Se fosse assim, nós não teríamos crime nenhum, as pessoas simplesmente obedeceriam à lei. E não é isso que acontece na realidade. Tem um caso bem interessante que inclusive já virou história de filme, é uma história bem famosa que aconteceu lá nos Estados Unidos durante o período da Lei Seca, que aconteceu ali mais ou menos entre 1920 e 1933, que foi quando o governo dos Estados Unidos proibiu a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas lá no país. Isso daqui foi estipulado pela 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. E num primeiro momento, quando eles fizeram essa proibição, houve um grande apoio à medida. As pessoas concordaram, acharam que era algo bom para a população. Mas depois, o comércio e o consumo ilegal de bebidas, eles cresceram tanto e se tornaram tão comuns no país, com vários agentes do governo inclusive sendo subornados para fazer vista grossa, que a situação basicamente virou um caos. A gente teve vários traficantes e comerciantes ilegais, como o próprio Al Capone, que é bem famoso, já teve vários filmes sobre ele lá em Chicago. Esses caras montaram grandes esquemas que lucravam com o consumo ilegal. Ou seja, o governo proibiu o consumo de bebida alcoólica, mas a população
não obedeceu. Pelo contrário, a gente teve comércio legal, a gente teve mais valorização, bebidas mais caras do que o normal, justamente por causa da escassez. Essa medida da lei seca aqui, ela depois, por não ter funcionado, inclusive, foi revogada no governo de Franklin Roosevelt. E essa que é a moral da história, então. Mesmo que o governo dos Estados Unidos proíba o Bitcoin, como a China já tentou fazer várias vezes, isso não significa que vai ser o fim do Bitcoin, que as pessoas vão parar de usar, que as pessoas vão simplesmente obedecer ao governo. Inclusive, pode ser um tiro pela culatra, pode ter o efeito inverso, pode fazer com que o Bitcoin fique mais escasso e que ele se valorize cada vez mais. Se você me acompanha aqui há mais tempo, ou lá no Instagram também, você provavelmente conhece a minha história com Bitcoin. Eu investi em Bitcoin pela primeira vez lá em 2016, quando eu tinha só 16 anos. Eu comprei R$400 de Bitcoin e transformei mais de 6 mil em uma tacada, em poucos meses. Eu peguei a valorização ali do Bitcoin quando custava 3 mil reais para perto dos 50 mil. Tinha 16 anos na época. E eu invisto em Bitcoin desde lá. Até os dias de hoje eu tenho Bitcoin na minha carteira. E eu vou continuar tendo. Isso daqui independe de China proibindo, independe dos Estados Unidos proibindo, independe do Kiyosaki prevendo uma grande crise agora em outubro, independe de tudo. Para mim, o Bitcoin é um bom ativo para ser carregado por longo prazo e ponto final. Então essa que é a minha visão sobre o assunto. Eu respeito bastante o Kiyosaki, talvez eu tenha feito esse vídeo aqui um pouco em tom de deboche, né, para algumas pessoas pode parecer, mas eu de fato respeito bastante o Kiyosaki, aquilo que ele construiu com o Pai Rico, Pai Pobre. Acho que ele é um cara com ideias muito legais, com muito conhecimento sobre o mercado, mas nesse ponto em específico eu discordo bastante dele. Eu acho que ele tá viajando um pouco, tentando prever algo que é imprevisível. O próprio Peter Lynch falava que prever o mercado seria algo fenomenal. Se nós conseguíssemos prever o mercado aqui, teríamos resultados excepcionais. O único problema é que isso é impossível. O próprio Peter Lynch fala sobre isso. E da mesma forma que eu respeito o Kiyosaki, eu respeito o Peter Lynch. Então temos aqui opiniões divergentes, mas isso não anula de forma alguma o bom trabalho que ele fez com Pai Rico, Pai Pobre, com outros livros talvez que ele já tenha escrito e que eu não cheguei a ler, mas ele é um autor de bastante renome no mercado financeiro. Enfim, a minha intenção não foi debochar do cara, foi só expor aqui o posicionamento dele, explicar o racional que ele tá tendo e discordar de forma amigável, porque eu realmente discordo dele, eu acho que ele tá errado nesse ponto, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal do botão vermelho, porque você vai me ajudar demais e vai passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Daqui a pouco a gente tá chegando aí nos 100 mil inscritos, faltam uns 95, 96 mil, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. 96 não, eu tenho 6 mil já, então faltam 94 mil. Tá bem pertinho aí dos 100 mil. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram, pra você começar a me seguir por lá, e o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimento de longo prazo. Ela custa só R$ 9,90 por mês e você tem 7 dias grátis pra testar tudo aqui embaixo. Eu recomendo que você clique e dê uma olhadinha lá, porque é de graça. A primeira semana é de graça, então não deixe essa oportunidade passar. É só clicar no link e criar uma conta. Aqui na tela eu vou estar colocando outro vídeo que eu já trouxe pro canal, pra você assistir na sequência. É um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.